Olá a todos. Nesta apresentação serão comentados os principais pontos que Kardec destacou como aqueles que resumiriam a doutrina espírita, e vamos fazer isso sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto, mas apenas o de oferecer reflexões sobre os aspectos centrais a serem abordados. Todos os pontos que serão aqui relacionados foram baseados no conteúdo que Kardec desenvolveu em 34 parágrafos, no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Com o único intuito de sintetizar a apresentação, eu resumi esses 34 parágrafos em 14 tópicos, mas obviamente eu recomendo a todos que leiam esse item na íntegra. O primeiro ponto é a própria concepção de Deus. Nós vamos nos servir aqui da resposta que os espíritos trouxeram na questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta que é Deus e não quem é Deus. Vejam que até na pergunta de Kardec já há uma ruptura com aquela visão mais religiosa do Deus antropomórfico, e os espíritos responderam: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nesse sentido, os espíritos também acrescentaram algumas características para nos ajudar a entender, né, essa definição. Começando por Deus sendo eterno, ou seja, desvinculando Deus do tempo. O tempo foi criado por Deus. Deus não teve origem, Deus não teve começo, Deus não teve início, porque ele é a causa primária. Não existe nada antes de Deus, porque sendo causa primária não tem sentido, né, existir algo anterior. E também ele não tem fim, é infinito, ou seja, a eternidade está ligada, portanto, à ausência de tempo, sem início e sem fim. Deus é eterno nesse sentido. Ele também é considerado imutável, ele não está sujeito a mudanças. Tanto é que se ele fosse, as próprias leis do universo, elas não teriam nenhuma estabilidade. Então Deus é imutável, garantindo, inclusive, essa regularidade das leis divinas. Ele é imaterial, significa dizer que a sua natureza difere de tudo aquilo que nós chamamos de matéria, porque se também fosse, né, ele estaria sujeito às próprias transformações que a matéria está sujeita. E eu vou aproveitar para comentar aqui que, não sendo material, nós também não podemos chamar Deus de espírito, né? Da mesma maneira que nós somos espíritos. As pessoas, por terem dificuldade por denominar ou definir Deus, começam a chamá-lo de várias coisas, inclusive energia e outras coisas. Essas concepções materiais que nós temos, elas não conseguem definir Deus e muito menos elas podem favorecer a sua compreensão. Por isso que a resposta filosófica, inteligência suprema, causa primária, é muito adequada para isso, quando nós quisermos levar essa definição de Deus. E também os espíritos nos colocam que Deus é único, porque se nós tivéssemos outros deuses, nós não teríamos unidade, né, dentro do próprio universo. Nós teríamos deuses que estariam rivalizando-se ou concomitantemente estariam trabalhando para a harmonia do universo, mas sem uma mesma unidade. E Deus é todo-poderoso justamente por isso, por ser único. Se ele não tivesse o poder soberano, nós teríamos alguma coisa participando desse processo e não seria a ideia de causa primária, inclusive. Ele é soberanamente justo e bom dentro da ideia de sabedoria providencial que as leis divinas perfeitas possuem e que regem o universo. Se nós somos regidos por leis perfeitas, tudo que nós estamos vivenciando, que nós estamos passando, respeitando, claro, a potencialidade e o livre-arbítrio do espírito, tudo isso está dentro de um conjunto totalmente perfeito, justo e o que os espíritos chamam de bom, ou seja, aquilo que volta-se à ideia de bondade. Então, a ideia de justiça e bondade estão presentes na harmonia universal. Ponto número 2 diz respeito à compreensão do universo com somente dois elementos, o elemento espiritual e o elemento material, todos obviamente criados por Deus, e o Deus sendo o Criador, ele não se confunde com a sua própria obra. Deus não é elemento do todo. Deus criou o todo, portanto, ele não seria um terceiro elemento do universo. Deus criou o universo. Só tem dois elementos, elemento espiritual e elemento material. Nesse sentido, é importante destacar que o Espiritismo faz um contraste, né, com essa visão dualista, e ele faz um contraste também com o panteísmo.
no panteísmo, tudo integraria Deus, tudo faria parte de Deus, no caso dos elementos existentes no universo. Já o Espiritismo não assim compreende, mantendo a individualidade sem confundir Deus com as próprias criaturas. Claro que nós temos aspectos filosóficos aí que poderiam ser discutidos, trabalhados, principalmente com relação a uma abordagem sobre imanência e transcendência envolvidas, mas não é o caso. O mais importante é destacar que no ponto 2, nós saibamos só existem dois elementos no universo, o elemento espiritual, o elemento material, e acima deles o Criador, que não é elemento, ele não se confunde com suas obras. Ponto número 3 diz respeito ao ambiente que os espíritos chamaram de mundo espírita e mundo material, ou mundo corporal. O mundo espírita seria aquele ambiente onde todos nós nos encontramos necessariamente, né, enquanto realidade espiritual, mas enquanto estamos encarnados, nós ocupamos corpos que vão caracterizar o ambiente físico chamado de mundo material, ou mundo corporal. Então, esse contraste de mundo espiritual e mundo corporal, ele se dá apenas na percepção do encarnado, porque nós estamos interagindo constantemente, nós estamos basicamente nos acotovelando aqui com espíritos que estão na realidade espiritual, mas enquanto estamos encarnados também participamos do mundo corporal. E os espíritos dizem que essa realidade física, apesar de estarmos em constante interligação e interação, ela é tratada como secundária. Tanto é que os espíritos dizem que esse mundo material ele poderia deixar de existir ou até nunca ter existido, e isso não alteraria a essência do mundo espírita. Ou seja, nós podemos destruir corpos, mas nós não destruímos o espírito. Igualmente, quando nós estamos encarnados, nós temos aqui a possibilidade de observar a matéria, né, com teorias físicas para explicar a origem do universo, ou daquilo que nós conhecemos, né? Então, o universo materialmente conhecido, algumas teorias, como o Big Bang, que é uma das mais populares, tentam explicar, né, a origem dessa expansão dos corpos, né, dos orbes que nós assistimos, nas galáxias, né, a formação das galáxias, mas isso em momento algum justifica ou explica o mundo espiritual. Então, as teorias físicas somente dizem respeito à realidade corporal, física. Elas não explicam a origem, por exemplo, do mundo invisível, que é o primordial, que é aquele que nós participamos. Ponto número 4 diz respeito à composição do homem encarnado. Basicamente são três elementos, né? O corpo, que é o veículo físico que nós nos servimos para nos manifestar enquanto encarnados. A alma, ou ser imaterial, obviamente nós estamos falando do espírito, né? Kardec, didaticamente, ele chama de alma o espírito encarnado, mas é espírito. E nós também temos o perispírito, que é o elo de ligação, o laço, né? Que une a alma ao corpo. O perispírito é um dos produtos mais importantes que nós temos, ele é matéria, é um dos produtos mais importantes que nós temos da composição do fluido universal, e ele é o agente intermediário da vontade do espírito, né, para se manifestar na matéria. Então, nós sempre teremos o perispírito, encarnados ou desencarnados, mas enquanto estamos encarnados, ele é, obviamente, também o elo, né, de ligação com o corpo carnal. Esses são os três elementos que caracterizariam um homem encarnado. O ponto número 5 faz uma referência direta ao processo evolutivo do ser, mas antes caracterizando o espírito como algo, não como matéria, mas é algo. A gente não tem palavras para definir o que é, mas não se confunde com a matéria, ou seja, também não é um ser abstrato. Sendo algo que nós não conseguimos definir, nós simplesmente entendemos que nós existimos, mas nós não nos confundimos com a matéria. Nesse caminho, nessa jornada evolutiva que a questão se refere, desde o momento da criação, tomando contato, né, nas experiências com a matéria e despertando para a racionalidade, para a moralidade, nós vamos vivenciando diferentes estágios evolutivos que refletem o nosso nível moral. Quanto mais evoluído nós somos, mais nós somos reconhecidos como espíritos próximos, né, ou caminhando para a perfeição, até atingirmos o grau máximo, que é o de pureza espiritual.
O ponto número 6, basicamente, é um complemento do ponto anterior, né, do número 5, quando nós estamos falando da evolução do espírito até alcançar, até atingir a perfeição de que é suscetível, e também coloca-se aqui a ideia de justiça, pois todos devem passar pelas encarnações, objetivando o seu próprio desenvolvimento, seja na Terra ou em qualquer outro planeta, até porque a Terra ela é minúscula, né, perto do universo materialmente conhecido. Agora imagina daqueles que nós não conhecemos, né? Então, na escala evolutiva do ser, não se resume num planeta, todos os planetas são solidários, e nós temos a oportunidade de desenvolver a partir do momento que nós temos consciência da relevância dos nossos atos. Ou seja, todos temos oportunidades de desenvolvimento, de crescimento. Todos temos situações que vão proporcionar isso através de nossos atos, nossas decisões, para praticar o bem, para praticar a caridade e aí afastar, né, aquela influência dita material das paixões, do orgulho e do egoísmo. Essa velocidade que nós vamos progredir depende do esforço de cada um e nós vamos sempre nos manter enquanto individualidades responsáveis por nosso progresso. Como nós não retroagimos, nós temos que mirar o nosso caminho em termos de futuro, conforme aquilo que nós consideramos como adequado para atingirmos a verdadeira felicidade, mas passa sempre pelo caminho da prática do bem. Ponto número 7 diz respeito ao intervalo que o espírito possui entre as encarnações. Nesse caso, ele é considerado um espírito errante, ou seja, a erraticidade é o período, é o intervalo que o espírito se encontra entre as reencarnações. Mesmo no mundo espiritual, sendo a nossa verdadeira casa, né, o mundo invisível, não quer dizer que o espírito não tenha a necessidade de vivenciar as experiências materiais. Nós vimos lá que o mundo invisível, né, ele pré-existe e sobrevive mesmo sem o mundo material, entretanto, é uma ligação constante e é uma necessidade do espírito vivenciar essas experiências. Então, nesse intervalo, quando nós desencarnamos, nós entramos nesse período dito erraticidade, que é o mundo invisível, que nós nos encontramos, né, mais diretamente, aguardando aí uma outra oportunidade reencarnatória, que pode variar de espírito para espírito com relação ao tempo, né, ao intervalo. Ou seja, na questão 224 do Livro dos Espíritos, no seu item A, isso fica muito explícito, né, quando se pergunta quanto podem durar esses intervalos entre as encarnações, e os espíritos disseram que isso pode durar de algumas horas até alguns milhares de séculos, ou seja, a própria questão de tempo dentro dessa do espírito, né, para a percepção do espírito no mundo espiritual é completamente diferente do que nós entendemos de tempo aqui. As referências são outras. Então o espírito pode ficar, segundo a nossa perspectiva, de algumas horas ou milhares de séculos, né, para reencarnar. Então veja que não existe uma quantidade específica de tempo para que o espírito reencarne, mas ele vai, através das suas necessidades, reencarnar. Enquanto isso, ele vai ocupar o espaço sem ter uma região determinada e circunscrita, ou seja, não existe um local específico onde os espíritos aguardam. Nós somos atraídos, né, obviamente, dentro do contexto moral e intelectual, para regiões, para grupos, né, inclusive de espíritos, com afinidade. Nós temos afinidade, mas não quer dizer que isso vai representar algo fixo, né, como se fosse um ambiente construído para receber espíritos errantes. Ponto número 8 diz respeito à ação que nós, espíritos, podemos exercer quando estamos desencarnados na erraticidade sobre o mundo físico, sobre o mundo corporal. Uma série de fenômenos que podem ser explicados somente, né, pela realidade espiritual, pela ação do espírito. Não são as leis da matéria que vão explicar os fenômenos espirituais. Isso é muito claro, não só nas obras básicas de Kardec, né, mas é uma questão lógica nós entendemos que quando estamos falando de leis materiais,
são aquelas referentes ao que nós conhecemos aqui encarnados. Temos o exemplo lá do Big Bang, que não vai explicar a origem do mundo espiritual. Igualmente, nós não podemos atribuir também todos os fenômenos ao mundo espiritual. Não é porque nós não temos alguma explicação racional e lógica sobre algum acontecimento que nós vamos atribuir como se fosse uma intervenção dos espíritos. Não. Nós sempre temos que esgotar qualquer possibilidade física antes de se estudar, obviamente, também uma questão de influência espiritual, mas que os espíritos exercem, influência exercem, e constante. Por isso que é importante nós também não nos deixarmos levar de maneira afoita a atribuir qualquer tipo de manifestação ou evento, né, aos espíritos desencarnados, como também nós não podemos deixar de considerar essa possibilidade em alguns casos específicos. O ponto número 9 reforça essa interação constante que nós temos entre o mundo invisível e visível, por meio dos espíritos errantes, né, por aqueles que estão eventualmente também participando das nossas atividades, só que sob a ótica espiritual, e essa influência ela é constante, pelo pensamento e vontade. Todos os espíritos encarnados e desencarnados se interrelacionam. Não é só de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado também. Então, no processo, o que vai determinar o tipo de companhias que nós teremos é a qualidade moral dos seres. Nós emanamos fluidicamente, né, uma característica que também contribui para atrair ou afastar espíritos conforme as características morais de cada um. Quando nós temos bons pensamentos, desejo ao bem, buscamos praticar a caridade, o auxílio a nós mesmos e ao próximo, nós estamos favorecendo, fluidicamente inclusive, a atração para bons espíritos e nos deixamos auxiliar muitas vezes. Às vezes, bons espíritos querem nos influenciar positivamente, sugerindo bons pensamentos, e nós somos refratários, porque ainda estamos muito envolvidos em pensamentos negativos, pensamentos de destruição, pensamentos de ódio, rancor, ou muitas vezes o orgulho e o egoísmo novamente impedindo essa afinidade. Mas espíritos também ignorantes, vamos chamar assim, porque o mal por si não existe, existe a ignorância e a ausência do bem. Estes espíritos que também vão evoluir, todos nós evoluímos, eles vão ser atraídos para pensamentos dessa natureza. Então, quando nós queremos ter companhias agradáveis, vamos ter pensamentos e desejos agradáveis de edificação da nossa construção moral e também do auxílio ao próximo. Esse é o caminho que vai determinar o tipo de auxílio espiritual que nós teremos ou o tipo de companhia espiritual, conforme as características daquilo que estamos vivenciando e pensando. O ponto 10 também diz respeito à mediunidade. Todos nós, por definição, a partir do momento em que sofremos a influência de um espírito, nós somos médiuns. Todos nós poderíamos nos chamar médiuns na sua característica ampla, na sua característica geral. Entretanto, algumas pessoas têm a possibilidade, têm o desenvolvimento dito mediúnico, que seria uma percepção específica dessa relação e poderiam intermediar, transmitir o pensamento e a vontade de espíritos de uma maneira mais ostensiva. Então, todos nós somos médiuns por definição, porém a mediunidade ostensiva, que é aquela que pode ser identificada, né, através de uma promoção direta de fenômenos ou de comunicação, elas ocorrem para pessoas que têm uma afinidade específica com determinados espíritos. Ou seja, mesmo que a pessoa nunca tenha vivenciado ou manifestado fenômenos mediúnicos explicitamente, não quer dizer que ela não possa fazer isso, e vice-versa, mesmo que ela esteja vivenciando fenômenos assim, não quer dizer que ela vá continuar, porque são características orgânicas também que podem ajudar ou favorecer ou mesmo impedir esse tipo de relação. Então, a comunicação com os espíritos, ela é constante, elas podem ser ocultas no seu sentido de não ser percebidas de maneira explícita, como elas podem ser ostensivas quando tem sim uma manifestação mais direta e são perceptíveis. Elas podem ser boas
ou más, dependendo da companhia, né? Dependendo do tipo de relação que nós mantemos ou promovemos, e muitas vezes não é porque nós, médiuns ostensivos, oferecem o corpo, né, a intermediação para uma comunicação de um espírito dito inferior, no seu sentido moral, que o próprio médium também o seja. Não. Muitas vezes isso é no sentido de auxílio. Não é porque nós estamos tendo algum, ou passando por algum fenômeno que possa não ser agradável agora, inclusive mediúnico, que isso caracteriza, por definição, que nós estejamos presos ou vinculados, né, em entidades assim. Não. Nós podemos simplesmente, através da prece, do recolhimento, de bons pensamentos, nós nos harmonizarmos, atrairmos o concurso dos bons espíritos e recebermos bons conselhos também. Então, essa comunicação oculta ou explícita, ela vai depender da predisposição que nós também nos encontrarmos, e é muito melhor nós pensarmos algo bom, algo positivo, para contarmos com esse auxílio dos bons espíritos. A mediunidade ela é tratada no ponto número 11, abordando inicialmente as formas de comunicação, ou espontânea ou por evocação. São as duas características que Kardec e os espíritos destacam, né, como possibilidades de intercâmbio mediúnico, destacando que todos os espíritos podem ser evocados, mas isso não quer dizer que todos vão responder, né, esse tipo de chamado, até porque depende de uma série de condições, não só pela intenção do próprio espírito em querer comunicar-se, mas pelas condições de afinidade que ele possa ter com relação ao grupo mediúnico, ali como os médiuns, principalmente com relação à simpatia e da natureza moral daquele meio que o está chamando. Se ele não se sentir confortável, não tiver interesse, ele não vai se comunicar. Igualmente na comunicação espontânea, aqueles que efetivamente se manifestam é porque encontraram condições de assim proceder. Pode acontecer de ter espíritos que gostariam de se manifestar, mas por não haver uma afinidade específica, eles não vão participar daquele processo de comunicação. Então, são dois grandes tipos, né, de situação que podem acontecer, mas Kardec ainda destaca: todos os espíritos são passíveis de evocação. Mas não quer dizer que todos vão efetivamente se comunicar, dadas essas condições que nós comentamos. Ponto número 12 diz respeito à moral dos espíritos superiores, que efetivamente está pautada, né, pela prática da caridade, pela prática do bem, pelo desapego à matéria no seu sentido de não se deixar levar ou influenciar por orgulho e egoísmo. E no caso, a máxima, né, que rege a todos os espíritos superiores, e inclusive de Jesus, é agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. No ponto número 13, novamente se reforça as características que nos impedem de progredir, de avançar moral e intelectualmente, mas principalmente dentro dos aspectos da influência da matéria. Então, quando alguém diz que alguém está preso à matéria ou influenciado pela matéria, nada mais é do que destacar as características de sensação que nós, enquanto encarnados, podemos ter, mas direcionada às paixões, principalmente motivadas pelo orgulho e pelo egoísmo, e a sensualidade, obviamente, entra aí também como uma característica a apontar a inferioridade moral daqueles que abraçam essas características de maneira irresponsável. Então, todo o processo que nós temos de amadurecimento, de crescimento moral e intelectual, passa, obviamente, por experiências sensitivas, por a possibilidade de vivenciarmos as sensações que nós temos na matéria, mas direcionando os nossos atos de maneira responsável, sempre buscando agir conforme a nossa própria consciência e não nos deixar levar simplesmente pelo apego, né, à matéria. E, finalmente, o ponto número 14, que sintetiza o processo evolutivo, né, em busca de uma condição melhor moral do ser humano, é colocado aqui na frase: não há faltas irremissíveis que não possam ser apagadas pela expiação, sempre no processo educativo, nunca punitivo. Kardec coloca em termos
de existências, em termos de reencarnações, as oportunidades que nós teremos, não só para nos depararmos com as consequências muitas vezes negativas daquilo que fizemos, para aprender com elas, mas também para identificarmos oportunidades para repararmos aquilo que fizemos de mal. Então, isso é muito claro, inclusive, no livro O Céu e o Inferno, existe uma tríade que é citada várias vezes, inclusive podemos encaixá-la aqui sem problema algum, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. Essa tríade, ela se reproduz, inclusive os próprios espíritos, né, lá no livro Céu e Inferno, que vivenciaram situações de dor e sofrimento, reproduzem isso e confirmam isso de uma maneira muito intensa. A partir do momento em que nós nos arrependemos, em que nós identificamos oportunidades também para crescer, para evoluir, e a expiação entra não como punição, mas como elemento educativo. E não necessariamente a pessoa sofrerá, ela pode vivenciar momentos de dor para despertar, mas a expiação não necessariamente implica em sofrimento. Esse processo ele faz parte da construção de um futuro melhor para cada um de nós. Nós vamos, a partir do momento do reconhecimento de nossos erros, de nossas faltas, e tirarmos de dentro de nós aquilo que gerou essa situação, condicionamentos, muitas vezes hábitos infelizes que nós carregamos, e vamos reparar isso através da prática da caridade, através da prática do bem. Esse é o caminho natural para nós evoluirmos, sempre calcados, né, no autoconhecimento. Para nós realizarmos isso, nós temos que nos conhecer. E esse autoconhecimento faz com que nós tenhamos mais segurança e mais certeza, porque aquilo que nós vemos no outro, tanto para o lado bom como para o lado negativo, nós simplesmente estamos projetando nele o que carregamos em nós também. Então, quando nós queremos ajudar alguém, por isso daquela frase que nos serve de referência, né, de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem para nós, é nesse sentido. A partir do momento em que nós temos a consciência da responsabilidade, da importância de se melhorar para sermos felizes, nós passamos a assumir esta frase de maneira mais prática, de maneira mais efetiva em nosso dia a dia e nos tornamos pessoas melhores. E aí a expiação nada mais é do que mudarmos os hábitos, trocarmos, não termos mais condicionamentos negativos e adotarmos posturas e condicionamentos positivos. Essa é a nossa maneira de nos tornarmos cada vez mais pessoas atuantes no bem. Esse é o resumo que nós temos aqui para apresentar e, obviamente, como nós comentamos, ele não esgota a riqueza, né, que é o Espiritismo, mas Kardec considerou importante para apresentar o que seria nessa doutrina para aqueles que gostariam de conhecê-la num primeiro momento. Espero que tenha ajudado. Muita paz a todos.